tenho uma realidade. Eu vivo, experiencio uma realidade. Por trás dessa realidade, eu tenho crenças, coisas que eu acredito, a minha forma de ver a vida, a minha forma de reagir às coisas. E por trás desse sistema de crenças, eu tenho sentimentos. Eu tenho coisas que aconteceram, eu tenho fatos. Né? E tudo isso faz com que a minha realidade vá se moldando. Estou falando aqui um pouco hoje de física quântica. Eu sei que tem fragmentos aí dentro de você, uns que gostam, que curtem a ideia, outros que não gostam tanto e outros que não sabem direito o que é, né, que parece uma coisa meio superficial. Então, não estou aqui hoje para falar de física quântica, mas eu quero trazer aqui um dos conceitos da física quântica, que é o de você é totalmente capaz de mudar, alterar e cocriar uma realidade. Pensa num quadro. Representa agora a sua vida, se você fosse pintar um quadro, fazer um desenho, com tudo que compõe você. Sentimentos, conflitos, emoções, bagagens, ideias e projeções de um futuro, expectativas. Né? Tudo isso é você, esse grande corpo. E dentro desse grande corpo existe tudo. Né? Então, vou dar um exemplo bem prático. Eu hoje resolvi que eu vou me relacionar de forma pacífica, gentil com as pessoas que estão em volta de mim, sei lá, com a minha família, né? E aí o dia vai passando, chega uma hora que acontece alguma coisa que aperta um botãozinho aqui dentro de mim, aí eu vou abrir um parênteses, de mim quem? Alguém dentro de mim foi acionado por conta de algum fator externo, algo que alguém falou, ou alguma notícia que eu li, né? Então esse alguém que foi acionado, ele tem uma crença própria. Ele tem uma crença própria, por trás de uma crença tem sempre um sentimento ou um fato, lembra? Então, todo esse pacote vai me fazer reagir de uma certa forma. E isso acaba em algum momento ficando recorrente. Se eu não olho para isso, se eu não entendo isso aqui, ó, esse sentimento, essa crença, essa forma de agir, mesmo tendo uma intenção diferente, que era ter uma relação harmônica com uma determinada pessoa da minha família, então isso aqui acaba reagindo e aquilo vira desarmônico. Não tem problema nenhum, tá? A gente, aqui no Fragmentos eu não uso sabotador, eu não uso boicotador, porque tudo é a gente. E eu quero olhar para esses aspectos como aspectos de mim, que eu só preciso botar um pouco de luz para entender. Tá? E se eu puder fazer isso de forma lúdica, de forma que eu me abra para isso, para escutar isso e não julgar isso, quando eu julgo, eu ajudo aquilo a se fortalecer. Né? Eu até posso esconder isso aqui, mas aquilo não vai deixar de existir. Então, vamos olhar para esse bolinho aqui, tá? Que é crença, por trás da crença tem um sentimento, tem um fato que aconteceu que fez você acreditar naquilo. Como, por exemplo, acreditar que aquela pessoa, quando age desse jeito, me incomoda. Então, eu tenho essa existência que eu fui cultivando e se cristalizou, que é o que eu chamo de um fragmento de mim, é uma parte de mim, né? E o que vai fazer a diferença aqui nesse trajeto de recriar a minha realidade? Então, eu tenho um hábito sustentado por uma crença que está protegendo, defendendo um sentimento meu que eu não quero que seja exposto ou que eu simplesmente não quero sentir. Tá? Então, a gente vai separar todas essas coisas, entender quais são as crenças que sustentam isso. Por quê? É importante entender quais são as crenças que sustentam isso. Porque é essa crença que está fazendo a minha ação no mundo. É essa crença que está me colocando em reação dentro de uma relação com outra pessoa, que está sustentada por um sentimento. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. E esse pacotinho é o que faz a nossa realidade estar do jeito que ela está. Se eu consigo compreender esse pacote e fazer o que a gente chama aqui no fragmento de integrar essa parte, integrar aonde? Integrar na sua central de sabedoria. Né? Se você voltar aqui alguns vídeos para trás nesse canal, eu falo que o livro está dentro de você. Nós temos uma sabedoria própria. Nós temos uma sabedoria intuitiva. Nós temos um alto poder de nos realizar. Um alto poder de nos tratar. Claro que em algum momento você precisa de um facilitador, você precisa de algo externo que colabore com você, que te ajude, porque realmente não é uma tarefa simples. Ou melhor, é uma coisa muito simples, mas a gente criou um quebra-cabeça. A gente criou
né, uma novela diária que acontece aí na nossa mente, nas nossas emoções. Então, entendendo isso e integrando isso, o que é integrar? Não é só ficar pensando positivo, não. Isso é um aspecto. Isso é alguém dentro de você que tem uma crença, que representa um sentimento que você teve, que está ligado a alguma situação que aconteceu. Integrar isso é compreender. É você criar empatia, você colocar compreensão, principalmente na sua sensação e na sua vibração em relação a isso. Que é o famoso abrir o coração para você mesmo. Eu sei que parece meio pega, mas é real, gente. É abrir o coração para aquela circunstância, né? E a gente abre o coração como? Quando a gente compreende, quando a gente escuta, quando a gente fala, nossa, ok, eu reagi assim porque eu realmente não tinha olhado para isso, eu não tinha percebido que eu estava agindo dessa forma, né? E aí você integra aquilo, e aí então você começa a emitir uma nova vibração. E isso implica em você começar a dar vazão para um aspecto seu que é mais verdadeiro, que é mais autêntico, né? Porque não tem ninguém lá brigando com você. Aquele conflito minimizou, né? Aquela coisa de eu quero me relacionar de forma harmônica. Ah, mas eu acabei atropelando aqui e agi daquele jeito que eu já sei como é que é. Ou agressivo, ou fiquei indiferente, ou fiquei retraído, né? E aí você então olha para isso, não de um jeito punitivo, não de um jeito criticando, não julgando, e você abraça esse negócio, gente. Abraça. É o famoso também beijar o português da padaria. Só que esse português é você. Esse aspecto seu que você, em geral, não deve gostar. Então, no convite é que você traga esse aspecto para perto, olhe para ele, integre e deixe essa outra parte, que é a sua força interior, agir na sua vida, começar a criar inteligentemente, é uma vida inteligente que te habita. E você deixar essa vida ir agindo, né, e criando as relações. Então, peraí, não, nossa, fiquei com essa parte aqui veio para reagir em relação a essa pessoa da minha família. Aí vem essa outra parte que, não, peraí, não, você já está integrado, lembra? É um diálogo aqui, tá? Você já está integrado, vem para cá. É verdade, eu já tinha entendido isso, então agora eu posso olhar para essa pessoa e me relacionar de uma nova forma. E aí você vai repetindo isso momento a momento, até uma hora que isso passa a ser a sua realidade. É matemático, é simples assim. Então, resumindo, esses conflitos que a gente tem, né? A gente tem um propósito, mas a gente acaba saindo da curva, tem umas reações diferentes do plano, né? E um parênteses que eu sempre gosto de fazer, não estou aqui falando que você tem que controlar tudo, aquele controle duro. Não, gente, é orgânico. Né? A sua sabedoria interna, ela é orgânica, ela é flexível e ela é inteligente. Então, né, eu tenho lá aquela reação que pulou na frente do meu propósito. Opa, deixa eu olhar para essa reação, quem é? Anota lá quais são as crenças. O que você pergunta para essa coisa? Tá? O Goethe, né, para quem conhece Goethe, aquele poeta alemão, escritor alemão, ele fala que se você relaciona com um objeto, né, uma planta, por exemplo, e você começa ali a fazer uma atividade criativa e imagética com a planta, você vai conseguir se ver naquilo, né? Você começa a olhar a forma da planta, a beleza da planta, e aí você começa então a se ver nela, nos aspectos físicos dela e depois no conteúdo que existe dentro dela. Então faça isso com a sua crença. Olhe para isso e fala, nossa, o que tem de novo aqui que eu não estou vendo? O que essa crença está sustentando? Qual o sentimento que está aqui? E aí vai criando empatia, vai criando esse diálogo e vai trazendo isso para perto de você. E vai integrando. E vai trazendo consciência para essa parte de você que sabe. Essa parte que tem o conhecimento, essa parte que está ali nutrindo diretamente o seu propósito. Que é essa parte que quer se relacionar de forma harmônica com o outro. Tá? Estou seguindo o exemplo. E aí você começa a dar vazão para essa parte. Isso é cocriar a realidade, é bem simples, né? Então isso é essa pérola que a física quântica tem trazido para a gente e eu queria hoje aqui compartilhar com vocês.